Ouça uma palavra de fé, fortalecimento e esperança com o apóstolo Walter Braga. Olá, queridos, Deus abençoe, bem-vindos à TV Mi Voz, canal Voz da Criação, a voz de Deus ao seu coração. Esses pequenos minutos vamos estar juntos aqui, eu quero meditar com você em uma palavra que falou muito ao meu coração e tenho certeza que vai falar ao seu também. O livro é o livro de Números, capítulo 13, versículo 33, que diz assim: Também ali vimos os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e também éramos aos seus olhos. Eu quero destacar aqui duas coisas, e uma delas me chamou muita atenção. Quando Josué e Caleb se levantam contra esses 10 espias, pela ordem de Moisés, que foi direcionado por Deus a mandar os espias a olhar a terra que ele já havia dado. É um texto que nos tem grandes lições, mas uma só eu quero destacar nesse momento rápido, nesses minutos que estamos juntos. Quando Josué e Caleb disse aqui no versículo 31 e 32, aonde eles disseram assim: Porém, os homens que com eles subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí eles se levantam e ainda eles infamaram a terra, né, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande altura ou estatura. Aos olhos daqueles 10 espias, aquela terra que aos olhos de Deus era uma terra que manava leite e mel, aos olhos deles, aquela mesma terra era uma terra que devorava os seus moradores. Quando nós não temos uma visão espiritual, ou uma visão segundo a palavra de Deus, nós vamos olhar para aquilo que aparentemente não tem lógica e vamos ficar naquela falta de coerência. Não tem como isso acontecer. Isso é impossível se realizar. Isso não tem jeito. Mas aos olhos de Deus é uma terra que emana leite e mel. Às vezes você olha para um familiar, às vezes você olha para a sua família, para uma situação financeira, para uma situação de saúde, como nós estamos vivendo aí, a pandemia e tantas outras coisas que podemos destacar aqui, e você olha às vezes e diz: isso aí não tem mais jeito, eu já fiz o que eu podia, já conversei, já orientei, já fiz de tudo, eu não vejo saída nessa situação. Aos seus olhos, porque aos olhos de Deus é terra que emana leite e mel. Por quê? Deus sabia que aquela terra tinha os moradores, aquelas habitações. O que é que pode surpreender a Deus? Então, o versículo 31, aqui eu quero destacar com você sobre argumentos particulares. Quando Josué e Caleb, um pouquinho mais acima aqui, nós vamos ver Josué e Caleb dizendo para eles assim: se nós caminharmos animosamente, caminhamos naquele lugar com disposição, se nós formos lá, nós vamos prevalecer contra aquele povo, né? Então o versículo 17 fala que ele enviou, olharam a terra, subiram, depois voltaram, trouxeram um relato grandioso do negativo, não do positivo, e então caminharam e voltaram. Então naquela quentura do problema, Josué e Caleb se levanta, e aí no versículo 30 eles dizem assim: Josué e Caleb, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse certamente é um sinônimo de certeza, de convicção, de segurança naquilo que estava sendo dito, para que quem fosse lá ia herdar aquilo que já tinha sido prometido. No versículo 1, Deus fala que já tinha dado, eu hei de dar. Então Deus ele sabe o que fazer, como fazer, da forma que vai fazer. Não depende da nossa argumentação, da nossa coerência, como se nós olhássemos para Ele e disséssemos assim: Senhor, é bom o que o Senhor está falando, mas a Tua palavra diz isso, é verdade. Porém, tem um detalhe, existe isso. O que destruiu eles foi um porém. A palavra porém aqui ela é bem destacada. Olha, a terra é isso, a terra é boa, a terra manda leite e mel, a terra é maravilhosa, a terra tem tudo que o Senhor falou, porém. Então, cuidado com os poréns da sua vida, não deixe nenhum porém da sua vida anular, né, aquilo que Deus fala. Então, o nosso destaque maior são para as argumentações pessoais. No versículo 33, eles disseram: somos pequenos aos nossos olhos, aos olhos deles.
É como que eles estivessem argumentando pessoalmente. Então, o argumento de Deus não foi suficiente para eles. Então, muitas das vezes, nosso lado humano, pessoal, vai querer argumentar com a palavra, mas não deixa os seus argumentos sobressaírem aos argumentos de Deus, mas sim os argumentos de Deus sobressaírem aos seus argumentos. Por quê? Nosso argumento, nós não vamos ver saída, não vamos ver nenhuma solução e vamos nos sentir ainda impotentes, mas aos olhos do argumento de Deus, o argumento de Deus é: eu hei de dar. Então, a responsabilidade de tomar posse não era daqueles homens, ou melhor, de tomar posse sim, mas não de assumir a terra, porque quem prometeu é fiel para cumprir. A promessa veio de Deus, a posse vinha de quem ia guerrear. Para nós tomarmos posse de bênçãos, é necessário nós guerrearmos, é necessário fazermos a nossa parte. É o possível, o difícil está conosco, mas o impossível está na mão de Deus. Às vezes uma situação é possível, então façamos. Saiu do coerente, olha, está muito difícil, mas ainda mantenha se esforçando, não desista. Agora, se está possível e difícil, então caiu no campo do impossível. Esse impossível, ir lá era possível para aquelas pessoas, ir lá. Olhar a dificuldade, mesmo com dificuldade, como Josué falou, ou Caleb, melhor dizendo, vamos subir com ânimo, que a gente vai prevalecer, vamos lutar. É o difícil, mas ainda é possível. Agora, diante daquela impossibilidade, entraria Deus a favor deles. Mas Deus só pode operar quando nós fazemos a nossa parte e nos esforçamos em cima daquilo que nos é possível. Então permaneça firme, continue firme e eu convido você para estar conosco amanhã, quarta-feira, para nós vivermos a nossa parte, lutarmos com ânimo e vivermos o que Caleb disse, vamos combater animosamente, porque certamente vamos prevalecer. Aquilo que não for possível para nós, será possível para Deus. Rua dos Cravos, número 35, às 19 horas, ali no coração de Fiel Rosa, eu espero por você. Vem estar conosco amanhã. Eu espero por você e vamos animosamente tomar posse daquilo que é nosso por direito.